Olá, bem-vindos ao Espaço para Diálogos da Semana de Arte, Conexões para a Plena Cidadania da Pessoa com Deficiência. Eu sou Stephanie, uma mulher branca com deficiência, tenho cabelo verde, liso, com franja, estou usando uma blusa de gola branca, com ombros de fora. Tenho uma tatuagem de coração no ombro esquerdo e estou usando maquiagem. O tema do encontro de hoje é Corpo Intruso. E para conversar conosco, chamamos a performer e artista Estela Lapori. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou começar a me autodescrever. Então, eu sou uma mulher cis, de pele clara, tenho cabelos pretos, franja reta, um side cut do lado esquerdo e do lado direito mais comprido, um corte assimétrico. Tenho olhos amendoados, sobrancelha arqueada, arredondada, piercing no nariz, no septo e na lateral, ambos são de argola, e uma boca... Eu nunca sei descrever minha boca, eu sempre engancho nessa parte. Enfim, é uma boca média, nem lábio fino, nem lábio carnudo. Estou usando fone de ouvido preto, tenho uma guia vermelha no meu pescoço e usando uma blusa de frente única preta. Tenho os ombros com tatuagens pretas. Eu gesticulo bastante com a minha mão direita, que eu tenho uma hemiparesia esquerda, e tenho tatuagens nas mãos e também esmaltes verdes nas unhas. Estou no meu escritório e atrás de mim uma parede cinza com diversas fotos e cartazes e obras mais urbanas. E é isso. Para conversar com a gente, convidamos também o cantor e compositor, rapper, Billy Saga. Salve, salve, todas, todos e todes. Eu sou Billy Saga. Eu sou homem branco, de cabelos dreadlocks. Eu uso bigode, cavanhaque. Hoje eu estou com o cabelo amarrado, com a faixa cinza rajada. Estou com uma camisa estampada colorida. Eu estou sobre uma cadeira de rodas, porque eu tenho uma deficiência adquirida. E ao meu fundo é uma parede branca e de um lado tem uma ponta de uma espada de São Jorge, do meu pai Ogum, e ao fundo uma mesa com alguns livros. É uma honra estar aqui, obrigado pelo convite, satisfação total. Antes de começar o nosso bate-papo, vamos assistir um pouquinho do videoclipe do Billy Saga. A negação de uma parte da humanidade é sacrifício, exercida desde antes do milagre do solstício. Um desperdício da condição natural de uma parcela que ao me excluir se afirma universal. O bem e o mal, o gordo e o magro, o alto e o baixo, o forte e o fraco, em pé ou sentado. São rótulos que mal usados negam independência, causando entraves bem mais graves que a deficiência. Inteligência emocional pra não perder a linha, pois inclusão só no discurso é ladainha. Então eu faço a minha, quebro a caixa, ressignifico. É magnífico que pro sistema eu sou atípico. Estereotipo eu aprendi a ser diferente, agora já era, nova era. Eu vou bater de frente com as barreiras que tentarem me impedir. Vou gravitar, dinamitar, vou implodir. Cada atitude sua que me discrimina, cada olhar seu naipe muralha é da China. Porque o poder que nos oprime já não é externo, nem vem de cima e sim de dentro, nosso próprio inferno. Existencial, estruturado em padrões voluntários, capachos de um rol de opressões midiáticas da sociedade do espetáculo. O abraço do chacal esmaga com vários tentáculos, mas de meter fogo na sua carapuça e vomitar verdades em sua própria fuça. Desrespeitar limites, confrontar o sistema, manifestar revoltas, vir causar problema. A hegemonia bípede agora está fadada, a roda da cadeira na sua unha encravada. Linha de frente, incômodo ser eu, só tanta gente. Vou te prender no labirinto da minha mente. Sua soberania me causava medo, mas eu matei, exorcizei, sentei o dedo no centro da ferida de toda a esquisitice. Saí pelado, passeando com Zula e Capricho. Grafitei calçadas de ruas onde nascia ruda. Pegs subliminares contra a autoajuda. E do fundo do abismo os normais me olharam confusos. Eu que estava no topo, logo eu um corpo intruso. Uma desordem, um estrangeiro, um fora do contexto mesmo entre os maloqueiros. Estranho, feio e frágil, um obtuso, profano não colonizado, um corpo intruso. Sua piedade estéreo não, sou a verdade. Nunca gerou o menor ato de humanidade. Eu que
perdi o jogo, então criei a própria regra. Eu que lidei com a solidão das minhas próprias pernas. Ao não achar saída, eu nunca dei entrada. Eu que juntei os cacos da minha alma estilhaçada. Amei minha saudade, fiz dela o meu presente. Contrariei a piedade de toda essa gente. Calçada se tornou um muro, então postei na rede. Acionei os grafiteiros, pois sem rampa ela é parede. Eu suportei os golpes, eu nunca desisti. Fiquei de pé, muitos torciam pra eu cair. E mesmo com os sonhos quebrados em pedaços, realizei o maior sonho, minha filha em meus braços. Sou diferente, mas é pra fazer a diferença. Eu vou sorrir, vou caçoar, sou resistência. Vim pra honrar toda essa anomalia. Vendo o mundo sucumbir na hipocrisia. Vou seguir da minha maneira, na minha cadeira. Rimar para permeabilizar cada fronteira. Vou rir da sua hierarquia de capacidades. Que é incapaz de refletir as minhas verdades. Não interage, pressupõe passividade. Inclusão que exclui, isole é maldade. Os nossos ídolos ainda são os mesmos, pedindo esmola nos faróis dessa cidade. Maquiavélico, ironizo a dificuldade, fazendo dela minha oportunidade. Sua soberania me causava medo, mas eu matei, exorcizei, sentei o dedo no centro da ferida de toda a esquisitice. Saí pelado, passeando com Zuleika Bride. Grafitei calçadas de ruas onde nascia ruda. Tags subliminares contra a autoajuda. E do fundo do abismo os normais me olharam confusos. Eu que estava no topo, logo eu um corpo intruso. Ai, eu tava quase chorando, Bi. Nossa, é muito emocionante, meu. É muito emocionante, assim. Nossa, só agradeço, mano, porque é muito lindo. Essa base é muito forte. Quando ela começa, ela toca no coração de um jeito, assim, fenomenal. Fenomenal, assim. A resposta que você deu pro Corpo Intruso é... Nossa, gratidão. Gratidão mesmo. A gratidão e a emoção totalmente recíproca, porque é a primeira vez que eu fiz um processo de composição musical declaradamente com esse intuito de transpor uma ideia que inicialmente não era minha. É óbvio que na arte muita coisa você recicla, você copia de inspirações que você tem e referências que você tem na sua trajetória. Mas eu acho que a gente pode contar aqui, né? Deve contar aqui como é que funcionou esse processo. Eu conheci a Estela num encontro, a gente poderia chamar de quê? De um grupo de trabalho, uma mesa de debate sobre o tema inclusão. Foi do Disability Studies, né? Foi Sim. Um encontro promovido pela Paula Souza Lopes, né? Com estudiosos do Disability Studies mundial, né? Sim. Foi na USP, né? Que a gente se encontrou. Estava rolando um negócio lá, não sei se é seminário, simpósio, eu nunca sei, congresso, enfim. E tinha alguns artistas com deficiência, a Estela, que eu já tinha ouvido falar, mas eu não conhecia, nunca trocado ideia com você, né, Estelinha? E assim, existem alguns momentos marcantes da nossa vida enquanto artista, alguns momentos marcantes da nossa vida enquanto militantes por uma causa, por uma ideologia política, social, uma missão de vida, que é o caso da minha trajetória pela inclusão. E existem alguns marcos na carreira de um artista ou na história de um artista. E eu posso dizer que esse dia especificamente foi um dia muito importante, foi um marco na minha trajetória enquanto pessoa com deficiência, enquanto se entender nessa desconstrução anticapacitista. Eu acho que foi um marco muito importante, e a Estela sabe disso, porque apesar de eu ter sempre, desde o primeiro momento que eu saí do hospital, eu tenho uma deficiência adquirida. Eu sofri um acidente de moto causado por uma viatura da Polícia Militar que ultrapassou o farol vermelho, com o motorista com a carta de habilitação vencida. Foram 3 meses de UTI no Hospital das Clínicas, que eu acho que é um inferno na Terra depois das cadeias. Acho que o pior lugar de estar é no pronto-socorro e na UTI do Hospital das Clínicas, ou de qualquer hospital, na verdade. E quando eu saí de lá, a minha primeira, e não não falo isso por ser super-herói, mas a minha primeira reação foi encarar de frente para não pirar, foi a minha forma de elaborar o acontecido. E quando eu conheci a Estela, eu tinha já uma trajetória de militância, de criação da ONG Movimento de Superação,
e que eu já falei em outras entrevistas. Hoje, se eu fosse dar um nome para uma ONG que milita pelo direito das pessoas com deficiência, jamais seria superação, porque é uma palavra muito estressada, muito desgastada e muito piegas, que nos coloca muito no extremo de super-herói, que é não é saudável. E mesmo tendo tido uma reação peculiar da minha postura enquanto rapper, uma reação de contundência, de bater de frente com o sistema, no sentido de militar pela inclusão, ainda havia alguns resquícios poéticos no sentido de a pessoa com deficiência se superou, essa coisa da palavra superação, essa coisa de inclusão e tal. E quando eu conheci a Estela, ela veio com uma fala cirúrgica nesse dia, que pôs por terra toda a minha trajetória. Não pôs por terra, eu não perdi legitimidade no que eu tinha feito até então, mas me fez ressignificar tudo aquilo quando ela me apresentou o conceito de corpo intruso, no sentido de que, olha, a inclusão tem a inclusão até a página 2, tem que saber olhar, porque ela tem algumas facetas, a inclusão, e muitas delas são cruéis. E ao olhar para isso, eu que até então, eu não lembro que ano que foi isso, mas eu já tinha vários anos de carreira, de militância, eu olhei para isso de uma forma totalmente aberta a desconstruir o que eu tinha construído enquanto persona aí que luta pela pessoa com deficiência. Quando eu vi ela falando, eu me abri para desconstruir totalmente isso, porque eu entendi um outro ponto de vista. E me apaixonei por esse ponto de vista. Falei, nossa, isso é muito revolucionário, isso é muito louco, isso é muito atual, isso é muito lá na frente do que todos vêm falando até hoje, do que todos os estudiosos do tema, do que todas as pessoas com deficiência que se comprometem em trabalhar com o tema. E aí, no mesmo dia, eu lembro que eu cheguei para você e falei, eu vou fazer uma letra falando disso. E aí demorou um tempo, né? Eu fui estudar o material dela, a monografinha que ela escreveu, né? A monografia com todo esse conceito e me debruçar sobre esse conceito e entender. E confesso que até hoje talvez eu não tenha entendimento pleno de tão rico que é esse conceito corpo intruso. A gente vai demorar anos para realmente se aprofundar na complexidade que ele tem. Eu acho que eu consegui expressar na letra muito do que ela traz no estudo dela, na explanação desse conceito, mas eu vivo me pegando, ouvindo a letra, lembrando do texto dela, entendendo que falta muito para a sociedade entender isso da forma que realmente ela elaborou. Porque a gente é muito generalista, né? A gente acaba sendo muito 880, né? Ou é coitadinho, ou é super-herói, ou ele é inclusivo e ele é a favor da inclusão, ou ele é rebelde, revoltado porque ele se acha um corpo intruso. Então, eu acho que tem muita coisa para se aprofundar nisso ainda, e eu acho que a minha música foi só uma resposta de gratidão, uma contrapartida por aquele universo que você me abriu naquele dia. E eu fiquei muito feliz com o resultado, com essa... Porque não tem acaso, né? Eu acho que não existe acaso. Então, eu ter conhecimento dessa informação para poder me desdobrar e escrever uma letra com autorização, né? Pedir autorização da Estela para trabalhar com isso. E tanto é que isso me encantou tanto que o nome do disco virou Corpo Intruso. Então, eu pedi autorização dela para poder nomear o meu disco que consta dessa música, se a música de trabalho é a música que dá título ao disco. E foi só uma forma realmente de agradecer aquele universo que me abriu a minha mente, naquela machadada que abriu a minha mente naquele dia. E eu sou outra pessoa depois desse conhecer esse conceito, como outras coisas, outros conceitos que eu já conheci na minha jornada, que você pode pontuar como um marco. Se você for desenhar uma timeline das coisas importantes que aconteceram, Corpo Intruso foi uma informação muito importante que chegou até mim. O beat do Skitter, que eu acho que quando eu ouvi, eu falei, é esse beat para escrever aquilo que já faziam, acho que quase uns 2 anos que eu tinha conversado com ela e falado que ia fazer a música. Eu falei, é esse beat para aquele projeto, e aí eu me empenhei e consegui escrever. E aí é muito lindo, esse beat é muito foda, muito potente, assim, ele chega rasgando o coração, já dá um monte de sensação, assim. Eu acho que o nosso encontro foi em acho que não sei se foi 2017, 2018, por aí. Por aí, porque eu tinha voltado do Unlimited, eu tinha feito a turnê na Inglaterra, com uma articulação da Paulinha também,
E foi logo após isso, porque ela trouxe essa proposta de juntar artistas para conversar, para debater e para expor suas ideias naquele dia. E aí depois veio o Lambuja, que foi o artista que fez a capa do disco, que também se inspirou totalmente no conceito, na música. Aí eu abri para ele também ter uma liberdade criativa de colocar ali os elementos da calçada sendo quebrada por uma raiz, e uma calçada tipicamente de São Paulo, que tem aquelas lajotas do centro da cidade. Então, eu acho que eu compôs uma junção aí de artistas e de propostas de arte muito interessante. Eu sou muito feliz e eu tenho feedbacks muito positivos, seja em show, seja interessante, assim. Às vezes eu conheço a pessoa e falo, ó, eu vi um motoboy aqui que faz entrega aqui em casa, vira e mexe que eu faço comida, é o mesmo motoboy que vem. E aí eu falei para ele que eu cantava um rap, e aí ele voltou um tempo depois, cara, ouvia seu trabalho no Spotify, Corpo Intruso, aquela música, como que é aquela lá que fala Corpo Intruso, aquela é a música. Então, é muito legal. Tem uma coisa que tem um feedback de amigos, né, que fala, meu, essa música tá foda, o cara sabe a sua história, sabe a importância daquele tema para você. Outra é de um terceiro que você não conhece, o cara não sabe da sua história, e o cara vem e ratifica a sua arte, e aí eu ouço esses elogios e penso, esse elogio não é só meu, né? Esse eu tenho que compartilhar com a Estela, porque é um trabalho que é dela. Não digo nem que é nosso, porque é seu, esse trabalho é seu. Eu simplesmente peguei emprestado para poder musicar, mas eu acho que essa música o mérito dela não é meu, e eu acho que é muito mais aí da ideia inicial que inspirou tudo isso. Senão não existiria Corpo Intruso, não existiria essa obra aí. Eu acho que é nosso, sim, porque afinal de contas você pega a minha monografinha e transforma em arte, né? Você vai para uma outra linguagem que não é a minha linguagem, a música, apesar de, tipo, eu no vídeo eu faço muito desenho de som, eu gosto de criar trilha mais concreta e tal. Você dá uma resposta maravilhosa e eu acho que é tão granada espacial quanto é o Corpo Intruso. Granada Espacial é um amigo lá da Bahia, o William Gomes, que é amigo de Eduó, Salvador, né? Nosso também parceiro de luta aí. E ele fala, nossa, vocês falando, Estela Lappone quando fala é granada espacial, tipo, joga granada e cria o espaço, né? Joga uma ideia dentro desse universo, principalmente no universo inclusivista, né? Acho que você traz muitos pontos. Eu também sou uma pessoa com deficiência adquirida, né? Eu tive um AVC e justamente o ano passado eu completei 24 anos, que é a idade que eu tinha quando eu tive o AVC. E tive um AVC em cena, né? Eu estava estreando um espetáculo na rua e tal. Então eu brinco que hoje eu sou mais deaf do que nunca, né? Porque eu já estou ficando mais tempo deaf do que bípede. E essa ideia que você traz, né? Eu acho que tem várias questões, né? Quando bípede vem da bipedia compulsória, né? Que é o conceito que Eduó está pesquisando em doutorado, que logo menos a gente tem esse texto aí disponível para a gente aprofundar e mergulhar nesse conceito que finalmente alguém trouxe uma palavra que estava faltando para a gente, como tem o heterossexual, homossexual, tem a cisgeneridade, a transgeneridade, e agora estava faltando para a gente poder criar, colocar esse contraponto, né, desse pensamento que é estrutural. E quando você fala dessa questão, né, quando você fala da questão da palavra superação, a palavra superação é uma palavra da bipedia, não é do DEF, né, porque a gente não supera a nossa deficiência, a gente vai com ela, a gente não supera. Quem supera é atleta, que supera o próprio recorde, né, que supera, sei lá, você supera um amor que não correspondido, um fora, supera sei lá, um emprego que você perdeu, ou uma perda de alguém que você teve, né, mas a gente não, a deficiência a gente não tira da gente, a gente tá com ela
e vai com ela, e não apesar dela, a gente vai com ela. Então, acho que nesse sentido, eu me percebo muito também, me vejo muito no teu discurso, quando a gente se dá conta, acho que talvez o que eu tenha provocado em você, quando eu falo do corpo intruso e da questão da inclusão, o quanto a inclusão ela ainda é uma ilusão, e que está na hora da gente modificar essa palavra para outras, como a Nay Guedes fala, existe um processo histórico, e como a gente está num processo histórico, num momento político, que graças aos números de votos, a gente está na potência de modificar novamente e voltar a esperançar no Brasil, a inclusão ainda se faz necessária por uma questão histórica, em processo histórico-antropológico de movimento social. Mas a gente já percebe, a gente que vive dentro desse universo, a gente já percebe que está na hora de modificar, porque muita coisa mudou, muita coisa andou. A gente já começou a dar nome para as coisas, antes não tinha. Né? A Nay Guedes que traz a palavra capacitismo, eu trago o corpo intruso, Eduardo traz a bipedia compulsória, ou seja, a gente já está dando nome para as opressões, a gente já está dando nome para o que acontece com a gente em sociedade. Antes não tinha. Antes a gente tinha só o lugar da piedade, da caridade, que ainda persistem em ter, mas isso está mudando. Né? Tem um documentário muito bom que está no YouTube, para todo mundo ver, que é um documentário sobre a história da revolução social das pessoas com deficiência no Brasil, nos anos final de 70, 80, que tem uma fala muito, muito clara de um ativista que fala assim, a gente é digno de caridade, mas não é digno de cidadania, de trabalho, de emprego, de autonomia. Então, assim, é isso que ainda perdura e é isso que a inclusão acaba fazendo, mesmo tendo as melhores das intenções, né? E quando a gente que tem essa questão de ter adquirido a deficiência, a gente era bípede. Transformar o nosso pensamento em tornar-se pessoa com deficiência, copiando aí, inspirado na Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir. Exatamente, a mulher do Sartre, que não se nasce mulher, torna-se mulher, a gente é a mesma coisa, a gente não nasce pessoa com deficiência, até mesmo quem nasce com a deficiência. Ainda assim, né, demora um tempo para cair a ficha, para você se identificar. A gente tem muito falado, assim, sobre a descoberta, né, de descobrir uma pessoa com deficiência, né, se perceber, porque até nos primeiros anos de escola, mesmo para quem nasce com a deficiência, que é o meu caso, que eu nasci com a DEF, você só tem esse choque de que você não é bípede na escola, quando te apontam, e aí você entende que você é diferente, porque na sua casa você era só filho, só neto, só irmão. Exatamente, entender, né, essa representação social. E essas fichas, não é que cai uma ficha, são diversas que seguem caindo, né, no nosso processo de evolução enquanto ser humano, porque somos seres humanos com deficiência, não apesar de, muito bem falado aí. Eu achei genial essa terminologia bipedia compulsória, faz todo sentido no processo cruel da inclusão, porque eu acho que vale a gente entrar nesse ponto. Eu tive uma catarse, assim, acho que não teve ninguém que passou sem nenhuma transformação durante a pandemia, né? Na pandemia, acho que ela foi um fomento um caldeirão ali de provocações para coisas que transcendiam as questões de saúde, as questões políticas, econômicas. Acho que cada um teve a oportunidade de olhar para dentro e refletir. E me caiu uma ficha muito importante desses marcos que eu falo na nossa jornada, me caiu uma ficha muito importante durante a pandemia, porque eu estava vivendo uma vida muito tranquila na pandemia, muito privilegiada, e eu tinha consciência disso. Eu estava morando numa casa que tinha um quintal grande, com uma filha pequena, então ela podia brincar no quintal, os cachorros e gatos podiam brincar no quintal. Eu trabalhava a 2 quadras da casa e não precisava mais nem trabalhar, nem me deslocar tão pouco que eu precisava. Deslocar eu já não precisava mais, trabalhando em home office e estava empregado. Isso era uma coisa também muito importante naquele momento. Então, a minha autorreflexão naquele momento era falar, eu sou muito privilegiado, tá tudo bem, eu não vou surtar, não vou pirar na pandemia porque achando que eu era blindado, né? Eu não vou pirar na pandemia porque tá tudo bem, eu estou conseguindo pagar as contas, a minha família está protegida dentro de casa. A preocupação era secundária, olha, minha mãe e meu pai não saem da casa deles, todo mundo usa máscara, vira vacina.
preocupações do coletivo. Só que aconteceu uma transformação durante a pandemia, eu fiz só essa introdução para contextualizar, que me caiu muito a ficha, e era algo que eu não tinha percebido já com mais de 20 anos de cadeira. Eu vivia isso, eu percebia isso, mas isso não me incomodava ao ponto de eu jogar na mesa e falar isso é muito ruim para a pessoa com deficiência, que é o processo de normalização, que é a bipedia compulsória. A pessoa com deficiência, ela vive um processo de normalização que gasta muita energia, que é muito cruel e que é imposto e muito difícil de quebrar, de bater de frente com isso. Porque a todo momento, em qualquer contexto, seja no trabalho, seja um contexto cultural, seja num flerte com uma mulher ou com um homem, depende se é um homem ou se é uma mulher, a pessoa com deficiência está tendo que se provar a todo momento o mais próximo do normal possível, o menos pessoa com deficiência possível. E isso é uma imposição do processo de inclusão. Olha, você tem deficiência, mas para você ser realmente incluído, a gente ainda só inclui as deficiências leves. Ou, se você é incluído com uma dependência maior de alguém, você já é visto diferente. Olha, mas você vai trabalhar, mas você precisa de um cuidador. Putz, mas um cuidador aqui não vai dar, não tem espaço para esse cara. Olha, mas você não precisa de um software específico de leitor de tela. Hoje está mais fácil. Mas, sei lá, uma pessoa que é tetra precisa de um software de voz para comando do computador. As empresas já têm mais dificuldade. Quando você está num processo de flerte na balada com uma mulher, isso já gera pode gerar uma dificuldade ou não, por conta desses padrões impostos pela bipedia compulsória. Então, é totalmente impactante na pessoa com deficiência esse processo de não naturalização e sim de normalização, de cada vez parecer mais normal possível. Algo que vários grupos de marcadores sociais viveram. A mulher viveu, os pretos e pardos viveram, ainda vivem, mas vivem menos. Tiveram que dar um passo à frente, que foi bater no peito e falar: eu tenho orgulho de ser quem eu sou. Porque até bem pouco atrás, pretos e pardos não se declaravam em entrevista de emprego, porque ele era classificado lá no Código 4. Tinha um código de RH, que era o Código 4, para dizer que aquele candidato era preto ou pardo, e isso, com certeza, impactava na escolha do gestor. Então, esse processo de normalização que eles viveram, hoje eles já estão um passo à frente. Eles conseguiram ultrapassar, e o público LGBTQIA+, também, que é o vulgo sair do armário, quem sai do armário fala: não, eu sou, e eu tenho o direito de ser, e você não tem nada com isso, tem que me respeitar. Até pouco tempo atrás, não conseguia fazer isso. Pretos e pardos não conseguiam ir para a rua e falar vidas negras importam, porque eles sofrem ainda, né, mas sofriam tanto quanto, mas não conseguiam se posicionar. Eu acho que para a pessoa com deficiência ainda faltam definições que esclareçam, que tragam autopropriedade para ela dar esse próximo passo. Falar: não é justo eu ficar parecendo normal. Eu tenho que chegar no lugar e falar: olha, eu demoro mais para chegar aqui por causa da falta de acessibilidade, eu vou no banheiro, demoro um pouco mais. E tem questões muito pontuais e básicas que não são faladas, são ocultadas, porque ela precisa se provar o mais normal possível para ser aceita na sociedade. Então, eu acho que passou da hora das pessoas com deficiência se posicionarem para o bem e para o mal, para falar também das dificuldades dela. E eu acho que falar das dificuldades é tirar o apesar de, é realmente se apropriar de quem eu sou, falando: eu não sou normal. Porque se uma pessoa chega e acha que está me elogiando, falando que eu nem vejo sua deficiência, você é tão incluído, descolado, que eu nem vejo. Então, ela não está me vendo. Ela está ocupando parte da minha personalidade. Eu exatamente, acho que isso é foda. Isso, sabe? Total, e eu ainda tenho uma passabilidade, né? Porque eu tenho uma hemiparesia. Então, assim, eu sentada, ninguém observa, né? Ninguém percebe. Tem gente que nem percebe que eu só gesticulo com uma mão. Muitas pessoas que convivem, que assim, conviveram comigo, não convivendo todo dia, mas pessoas, vamos supor, pessoas que eu conheço, né? Amigos de amigos, que eu encontro em festas e tal, e tralalá. Uma vez, por exemplo, aconteceu, a gente estava num restaurante, e aí chegou o cafezinho. E aí eu peguei o sachê do açúcar, que eu tomo café com açúcar, me desculpem, eu não consigo, se não sou evoluída, né? E abri o sachê com a boca. Aí ele, sensualizando, aí eu fiz: oi?
sensualizando? Como assim? Ele, que história é essa de abrir um sachê do açúcar com a boca? O cara já me conhecia há 2 anos. Aí eu falei, amigo, você tá faltando o poder de observação aí, tá fraco. Ele, por quê? Eu falei, eu tenho uma deficiência, eu só uso uma mão. Ela, vai, imagina. E pegou meu braço esquerdo e fez assim, sacudiu e falou, vai, para com isso. Eu falei, gente, aí eu me senti extremamente invadida, né? Tipo, eu tenho uma sensação diferente do meu lado esquerdo, não é a mesma coisa que o lado direito, né? Tem uma questão neurológica aí. E aquilo foi tão agressivo, ele não faz ideia do quão agressivo ele foi. E aí ele falou assim, nossa, mas você nem parece deficiente. A pessoa acha, né, o bípede, novamente, o bípede acha que ele está fazendo um elogio, negando uma condição para mim que é motivo de orgulho, motivo da minha existência, porque ela me ensinou muita coisa, a deficiência me ensinou muita coisa. Ela me fez olhar o mundo de um jeito que eu jamais olharia, jamais enxergaria. E abriu em termos artísticos, que se no começo foi uma tragédia, foi sim, não foi difícil, eu não saí, tipo, bora lá, não, eu achava que 3 meses já estou de volta. Aí esses 3 meses começaram a 6 meses, 1 ano, 2 anos, eu falei, gente, isso aqui não vou voltar mais ao normal. O normal é isso aqui. Só que para eu aceitar esse processo de aceitação, que a minha normalidade era essa, foi um processo. E a arte, nesse sentido, foi o que me fez enxergar que, tipo, se é essa a tua vontade, você veio para isso, nega. Você veio para ser artista. Então aceita e vai. E enfrentei muitos preconceitos quando eu, né, voltei a atuar. Preconceito pra caramba, gente com aflição, ela vai cair no palco, não sei o quê, enfim, todas essas normatizações dos nossos corpos que não respeitam, né? Então, às vezes, eram ensaios assim, incessantes, horas e o meu cansaço neurológico, principalmente, muito próximo, né? Fazia, sei lá, acho que eu voltei a atuar 3 anos depois do AVC, e eu tinha um cansaço, chegava no final do dia, esse lado esquerdo estava super mega pesado, eu precisava realmente dormir. E eu com cansaço não funciono. Então, tipo, tinha um desrespeito. E eu, enquanto capacitista com pensamento bípede, falava, mesmo, eu tenho que provar que eu tenho uma resistência, que eu tenho resistência de bípede. Obviamente, na época eu não tinha essa palavra. Então, quantas vezes eu também não passei por cima de mim, tentando me normatizar. E não, muito ruim. Quando eu começo, né, assim, esse processo de me tornar uma pessoa com deficiência é um processo. Então, quando eu percebo, não, peraí, eu sou uma pessoa com deficiência e esse lugar, né, que a gente na época não tinha nada disso, lugar de fala e etc, né? Eu preciso respeitar, eu preciso me entender, eu preciso entender. E eu não conseguia entender. Eu também falava dança inclusiva. Quando eu comecei a dançar, né, saí do teatro, desencanei do teatro, da linguagem, porque também eu precisava esconder a minha deficiência. Essa deficiência não podia estar à frente, ela não podia estar, ela tinha que ser escondida, de certa forma. E aí, quando eu vou para a dança e percebo, né, no Mixability com a Gerda, né, uma companhia alemã que veio para São Paulo fazer um projeto, Mixable, eu falei, uau, meu corpo, eu posso existir do jeito que eu sou. E eu achava super legal, dança inclusiva, dança inclusiva. Tô ali, tô lá, entendeu? Dança inclusiva é super legal. Só que aí eu comecei a ver que a dança inclusiva não era tão inclusiva assim, porque eu não era tão deficiente assim. E aí era pouco deficiente, era muito deficiente. E aí eu comecei, opa, então peraí, o que é essa inclusão? O que significa inclusão? E eu procurei no dicionário uma palavra, porque ao mesmo tempo eu ficava assim, Stella, quem é você para discutir, né? Tipo, quem é você para pensar uma palavra que é tão usada, que representa esse corpo socialmente, né? Então, eu lá fui procurar no dicionário, vi no dicionário no Aurélio. Tinham vários significados, um deles da biologia, que era o isolamento de uma substância. Falei, cara, é esse significado que eu vejo que está sendo aplicado. Mas eu tinha muita timidez, eu não era assim tão, né, como tu fala, está Lapônia Brava, né? Eu fiquei sabendo que eu sou conhecida como brava. Eu não era assim, eu era muito tímida, eu tinha muita vergonha, tinha muito receio do que eu estava pensando, porque eu não tinha também com quem trocar sobre isso. Eu era rodeada de bípede, então nem qualquer coisa que eu falasse, as pessoas, não, você está viajando, não tem nada a ver com isso, imagina. É só um outro DEF para poder... Edu, foi o primeiro DEF que eu realmente foi o lugar que eu consegui trocar a ideia, né? A gente se conheceu em 2007, fazendo um trabalho com a Lito Alessi.
E aí que, né, tipo, eu dava carona para ele e tal, e eu falava, a gente conversava, e aí você fala, ai, nossa, finalmente alguém que entende o que eu tô falando, que fala a minha língua, porque vive a mesma coisa. E realmente, assim, eu estive em Goiânia, final de semana passado, num evento e tal, e conheci uma DEF maravilhosa, artista, Luana, eu não lembro o nome dela. Maravilhosa, menina, assim, maravilhosa, puta artista, uma potência, jovem, nova, mas assim, uma articulação de pensamento, de raciocínio, e ela falou assim, eu fiquei encasquetada com a palavra inclusão, como você também ficou encasquetada, daí eu fui procurar, dentro, inclusão, fim. Aí ela falou, nossa, faz todo sentido, dentro, fim. Então, realmente, assim, a gente está numa fase que a gente está colocando os nomes aos bois, dando nome, né, pondo os nomes às opressões, às atitudes, né, o corpo intruso eu coloco como uma atitude, né, da pessoa com deficiência, se enxergar, se perceber, ok, não pertence a esse lugar, pois é aqui mesmo que estarei. Se a gente consegue modificar o sistema, ótimo, se não, se mantém corpo intruso. Mas, basicamente, né, sorrateiramente, assim, superficialmente, falando mais ou menos, né, o que é corpo intruso, né? Mas ele tem várias nuances, ele é um caleidoscópio de possibilidades. Mas eu falei uma vez para Edu, eu falei assim, corpo intruso entra no espaço e começa a apontar bipedia compulsória, bipedia compulsória, bipedia compulsória. E aí ele é uma potência de transformação. Só por estar no espaço. Só por estar, mas tem que ter consciência. Tem que ter consciência. Porque a gente, como a gente mesmo estava falando aqui, a gente era bípede e até se tornar DEF, demorou, né? Você mesmo falando da palavra superação, que se fosse hoje você não usaria a palavra superação. Por quê? Porque ela é bípede, mas ela foi criada por um bípede DEF. Sim. Entende? Você utilizou quando você se tornou DEF, mas você existencialmente ainda não tinha se tornado. Sim. Né? Você ainda era bípede. Eu acho que a consciência do corpo intruso, que eu vou usar a palavra invade, porque eu gosto dela, que invade um lugar, faz toda a diferença por conta de que a gente não somos seres isolados, né? A gente percebe detalhes mínimos no outro inconscientemente. E essa postura de você estar enquanto vitimista ou estar enquanto atitude de invadir, mesmo se reconhecendo um corpo intruso, é essencial no processo de se tornar um corpo político que transforma aquele ambiente em qual você está presente. Exatamente. E essa armadilha é uma armadilha, né? Essa questão do... Eu conheço várias pessoas com deficiência que param nessa fase, porque é uma fase você viver a normatização inevitável, porque o sistema é assim, ele te impõe isso. Você, para atravessar essa arrebentação e para uma próxima fase, requer muito trabalho, muita energia, muito autoconhecimento. E eu conheço várias pessoas que param aí até numa zona de conforto, porque ela consegue conquistar um espaço, uma atenção, um trabalho, um companheiro ou uma companheira, diante dessa dinâmica cruel que é parecer cada vez mais normal. E ela para nessa. Eu conheço pessoas com deficiência que, de forma exacerbada, fazem piadas com a sua própria deficiência para parecerem elaborado. Mas uns eu conheço profundamente, que quando eu vejo no profundo mesmo da existencial daquela pessoa, ela ainda tem grandes crises com a condição dela de pessoa com deficiência. Ela ainda sofre muito e isso é muito cruel, né? Porque ela não consegue ultrapassar essa arrebentação. Olha, eu sou assim e sentir orgulho, que eu acho que é um indício de que você conseguiu começar a vencer, porque ainda falta muito, a bipedia compulsória. Nesse sentido, que tem ajudado muito essas percepções são essas palavras que têm sido nomeadas, né? A gente percebe na gente e percebe no outro e consegue nomear. E quando tem uma palavra e tem um significado, a gente entende melhor, né? Porque não dá para imaginar o que não tem palavra. Não, é um conceito inexistente, né? A gente sente, mas não identifica. Não tem matéria, né? Não tem a palavra transforma em matéria, materializa o sentido.
né? E aí é um processo cognitivo mesmo, um processo cognitivo interno, de vivência, né? Quando o corpo intruso surgiu para mim, surgiu numa experiência de imigrante, sendo imigrante, né? Eu fui para a Itália, fui fazer minha cidadania italiana e tal, achando que ia chegar, sei lá, no Bexiga, que todo mundo ia me receber super bem, né? Tipo, batendo panela, jogando panela no chão e falando mamma mia, entendeu? Me dá um abraço. E não, contrário. A gente foi uma vivência bastante pesada, bastante dura, de pessoas fazendo o sinal da cruz para mim. Então, e me perceber, né? Eu era uma mulher sozinha, uma mulher sul-americana, uma mulher brasileira, branca. Ok, isso me colocava num lugar de privilégio, mas eu era sul-americana, brasileira, sozinha e com deficiência. Então, eram várias camadas aí desse corpo. E as pessoas passavam por mim e faziam o sinal da cruz mesmo. Era, assim, impressionante. E além da coisa de ser sul-americana, brasileira, e também não só o que significa ser uma mulher sul-americana e brasileira, e o que significa ser uma estrangeira também. Tinha um programa, eu lembro que eu ficava vendo, às vezes eu via um programa desses final de tarde, né, para poder treinar a língua, e aí tinha um que o tema era por que o meu marido me deixou por uma sul-americana? Eu falei, eita, é puta, né? Perdão com a palavra, mas é isso. É puta. Puta nem é mais xingamento, eu acho. Porque também, né, tá sendo ressignificada essa palavra, né? As putas feministas, eu acho que vem aí também, né, ressignificar esse lugar da prostituição, de submissão ao homem. Então, olha quanta revolução que está acontecendo de descolonização de corpos. O processo Sim. de descolonização no Brasil, tanto no sentido político, histórico, isso está reverberando nos corpos também, em todos os corpos, todos os corpos, corpas, corpes. Então, é um processo de evolução progressista mesmo, que é tipo, não vai ter mais opressão aqui, não. E acho que nesse sentido, o corpo intruso ele é um conceito de descolonização desse corpo. Eu fiquei pensando que ainda existia mais uma camada que a gente tem muito orgulho, mas que também está sendo ressignificada já há décadas, mas a gente ainda vê recentemente o risco de retroagir com falas e apontamentos muito cruéis aí, que é de ser artista, né? Ainda tinha essa interseccionalidade. Também. E artista, porque ainda existe um conservadorismo muito grande que julga muito a nossa classe de artista. Então, eu acho que isso é muito importante. Nesse processo de autoconhecimento, também não se isolar, não se saturar na questão da deficiência, porque senão ela vai o voz, porque todo mundo tem problema, todo mundo tem dia de bode, todo mundo acorda de saco cheio sem querer trabalhar. Quando você coloca uma pessoa com deficiência no polo da superação do super-herói, você rouba esse direito dela. Ela acorda um dia sem querer trabalhar e fala, não posso, cara, eu tenho que ir porque eu sou pessoa com deficiência. Se eu não for, vão falar que eu estou fazendo corpo mole, que eu sou vitimista, e todo mundo acha que eu sou superação. Como é que eu não vou trabalhar? Como é que eu vou falar que eu estou de saco cheio, que eu estou mal-humorado, que hoje eu não quero fazer piada sobre a minha deficiência? Então, você quebrar essas paredes também de viver só a sua deficiência e se olhar com todas essas layers que a gente tem, de pai, de filho, de homem machista em desconstrução, de uma cultura homofóbica em desconstrução, racista em desconstrução, capacitista em desconstrução, porque também a pessoa com deficiência é capacitista pra caramba. Eu acho que, inclusive, arrisco dizer que tem muito mais pessoa com deficiência capacitista do que não capacitista, e a gente vem vivendo essa transformação, nesses ressignificados, que vem ajudando a gente a se olhar e falar, pô, mas eu preciso quebrar primeiro o meu autopreconceito antes de exigir que a sociedade quebre. E é um processo, é uma jornada. Não sei se a nossa geração vai ver um contexto cultural, social, ideal, para o corpo intruso deixar de ser corpo intruso, que é o que você falou. Talvez não.
A gente é parte da transformação, mas ver mesmo, testemunhar, eu acho que vai ficar para você, para mim e para os meus gatos. Eles verem, para você e a tua filha, quem sabe? Com certeza os seus gatos já aprenderam tudo isso que você está falando aqui. Mas, enquanto artista, tá disseminando essa informação para a nova geração também, que são pessoas que vão... a Stephanie é uma que eu acabei de começar a seguir ela aqui no Instagram e vi 27 anos, muito importante, fico muito feliz que estamos aqui conversando com você, porque com 27 anos eu estava na Avenida Paulista lá com uma bandeira na mão, gritando que eu queria que as leis fossem cumpridas, leis básicas de acessibilidade. Hoje nós temos outras ferramentas, outros mecanismos, internet, redes, e ter pessoas como você que estão aqui levando essa bola para frente, ou seja, absorvendo, interessada nesse assunto, é porque o trabalho da Estela está funcionando, o meu trabalho está funcionando, a gente está conseguindo levar essa informação para que os próximos levem para os próximos, que levem para os próximos, e é um ciclo que não acaba nunca, né? Você falou, quando você tinha 27 anos, você estava com faixa, hoje eu estou na faculdade citando vocês, falando por que não está nas minhas referências, porque eu tenho que fazer paralelos com pessoas que estão falando de identidade para tratar da minha identidade. As pessoas estão aqui falando sobre isso. Olha quanto vídeo, olha quanta coisa escrita, tem material. Então, não sei também se eu vou conseguir ver, mas percebo que para jovens, mais jovens que eu trabalho com educativo, então eu atendo adolescente no geral, assim. Já percebo que tem uma mudança, porque eu levo isso para eles. O educativo, onde eu trabalho, a gente sempre busca levar essas referências, tratar dessas questões, tanto nas atividades quanto nas mediações. Então, é uma coisinha que vai de um em um, né? Sim, e já vai virando uma chavinha, né? Não, e você também, né? Você, uma pessoa com deficiência, estar na mediação, estar em contato também, né? Quantas vezes você foi em exposição e viu uma pessoa com deficiência sendo mediador numa exposição? Nenhuma. Né? Então, tudo isso é representatividade, né? Tudo isso é essa ocupação dos espaços, de como a gente está. E os primeiros é que vai levar as porradas mesmo, mas com a convicção de que está abrindo a picada, né? Como diz uma amiga minha, assim, abrindo a picada com o facão na mão, né? Sim. Com a consciência de que tem um caminho que está sendo aberto, né? Sim, e fazendo um link com o que você falou, de se permitir se cansar, se permitir escolher lutas que a gente possa encampar, é muito importante, porque também, senão você atira para todo lado e não acerta em lugar nenhum. A gente tem que saber que luta que a gente vai lutar, que vale a pena, e eu ouso até dizer que desafio a gente vai aceitar, porque recentemente também com uma pessoa com deficiência, com a minha amiga Carol Ignar, eu aprendi, nem sempre é luta, às vezes é desafio, que você fala luta, alguém tem que ganhar, alguém tem que perder. E muitas vezes o desafio é você trazer as pessoas, como a Stephanie está fazendo, como ela veio com a gente, como ela está trazendo pessoas com ela, um desafio de trazer essas pessoas para essa história. Então, eu acho que a gente tem que saber quais são, onde vale a gente colocar a nossa energia, porque o processo é muito lento. Se a gente gasta todas as fichas de uma vez, a gente se cansa e não consegue nada. A gente tem uma jornada de construir uma nova rede neural social que cubra aquela rede enviesada que traz todos esses estereótipos. Porque para as pessoas que não conhecem o assunto, estão olhando agora para isso, estão ouvindo isso agora, elas ainda seguem no piegas do nossa, que legal, eles estão fazendo isso, nossa, que demais, a Estela faz isso, o Billy faz aquilo. Não é nossa, ele faz isso, ele faz aquilo, é demais. Mas o demais está muito mais vinculado à deficiência. Quando a gente virar essa chave, o demais for a sua arte e não a sua deficiência, você, uma pessoa com deficiência artista, a gente vai estar conseguindo obter êxito. No próprio Corpo Intruso eu falo, fora do contexto, estranho, até entre os maloqueiros. Até entre os maloqueiros. O que eu quis dizer com isso? O próprio rap, que historicamente é uma cultura de luta contra a exclusão, ele ainda não consegue incluir a pessoa com deficiência.
Mas nenhuma identidade social, Billy, é impressionante. Quando aconteceu a desgraça em 2018, o que era? Ninguém solta a mão de ninguém. Você não via uma representação de um cotoco, amor. Não tinha um cotoco lá junto, entendeu? Sim. Não tinha. E até hoje, e isso assim, em diversas esferas e dimensões, assim, tipo, do SPCine, quando eu produzi o Profanação, por exemplo, tinha mesa, era um edital afirmativo, né? Então, assim, você não eu não tenho currículo, agora eu tenho, mas eu não tinha currículo de cinema, por exemplo, né? Então, tinha essa política afirmativa que você não precisava ter esse conhecimento prévio, né? De cinema e tal. E aí tinha mesa, então tinha uns laboratórios de formação, né? Para preparar as pessoas. Aí tinha mesa de LGBTQIA+, tinha mesa de negritude, pergunta se tinha de DEF, e pergunta se algum deles, em algum momento, se considerava a gente no discurso. Eu tive que levantar, tipo, porque eles consideravam entre eles, tipo, a negritude considerava o indígena, considerava o LGBTQIA+, e vice-versa, e a gente... Eu tive... Tô aqui, eu tive que levantar mesmo. Tipo, aí eu fico nervosa, meu braço fica mais assim, aí eu fico mais def ainda mesmo, que eu acho que é para deixar bem clara essa imagem, sabe? E, sim, tipo, gente, pelo amor de Deus, comecem a considerar a gente também no discurso de vocês. Sim, é isso que eu senti. Eu falo assim, nem a arte que eu amo, que eu trouxe como meu estilo de vida, como a minha palavra de expressão, a forma de expressão, nem ela me considera, tem muito mato para abrir no facão aí, tem muita trilha. Porque se ela realmente fala, não, hip hop luta pelas minorias e tal, tudo bem, mas quais minorias? Se a gente não lutar pela gente, ninguém vai lutar. Mas é a mesma luta, que é a mesma coisa quando começa o feminismo negro, começa também a perceber, a se posicionar, porque o feminismo também não dava conta da mulher negra. Sim. Né? Então, só que eu percebo que a negritude ela é muito mais se organiza muito melhor do que a gente, por exemplo, eu acho. Eu tenho que fazer uma autocrítica. A gente tem uma dificuldade ali, enquanto coletivo, enquanto corpo coletivo, de realmente se organizar. Talvez esteja relacionado até mesmo com isso que você falou. Ouso dizer que existem mais pessoas com deficiência que são mais capacitistas do que sem capacitismo, né? Ou menos capacitismo. Ou mesmo capacitista. Não sei se eu formulei bem a frase. E a imposição do sistema de colocar essas pessoas num local tão vulnerável que elas não conseguem ultrapassar essa camada, arrancar esse véu para poder encampar uma busca por direitos. E o restante, o pouco de pessoas que conseguem, muitas se colocam numa zona de conforto e nessa armadilha de se parecer normal, que acha que aí ela já conquistou o espaço dela, e também não vê o lado dela. E eu acho que existem muitos nichos também. Se a gente fosse aprofundar nisso, tem a questão de cada tipo de deficiência defender o seu. É uma complexidade diferente de, olha, mulher, mas tem a mulher preta. Diferente não, é parecido com isso. Então não é só mulher, tem interseccionalidade, mas a deficiência também tem outros tipos de deficiência, né? Até nesse estudo, quando a gente começa a definir terminologias para fazer os contrapontos, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque o corpo intruso inclui todo mundo. Talvez bipedia compulsória, a gente está falando da deficiência física. Até que ponto a gente tem que pensar na... Não, a bipedia compulsória é um entendimento, não é só sobre andar sobre dois pés, né? Mas é sobre a normatização, a corponormatividade. Então, você enxerga com os olhos, entendeu? Ouve com os ouvidos. Tá, ele abrange sim. O padrão do bípede, né? As características o padrão do corpo humano, né? Essa padronização, né? Que é uma ilusão também. Então, ele não é só relacionado à questão da deficiência física. Ele é relacionado realmente de maneira ampla, como uma estrutura opressora, aliás, uma opressão que está na estrutura, né? Sim. Que é isso que você falou. Né? Você vai trabalhar, um tetraplégico vai trabalhar, ele precisa de ter determinadas tecnologias ou precisa de uma assistência, e aí o espaço não comporta. São considerar essas N diferenças que tem na maneira da gente desenvolver a nossa autonomia, né? Porque não é porque a pessoa é tetraplégica que tem um assistente que ela não tem autonomia.
ela tem Exatamente. autonomia, né? Entender Ela tem uma a interdependência, interdependência. né? Ela tem uma pessoa, né? Tem uma interdependência, mas ela tem total autonomia, porque aquela pessoa é só um executor. Claro que não é só, né? Não estou chamando a pessoa de máquina, mas ele é um executor do pensamento, daquilo, do desejo do outro. Isso são jeitos que a bipedia não compreende como possibilidade de existência, né? Então, a gente falar desse corpo, sim, é possível, que para mim eu trago muito para o Cadeira Falando Sem Tabu, que vai passar, inclusive, no evento também, que é das primeiras performances que eu te fiz com esse objetivo didático mesmo, tipo, vou colocar uma figura com uma deficiência severa e a pessoa vai ter que lidar também com o próprio julgamento e vai ter que lidar com tudo que ela está falando, que ela está percebendo, embora você olhe para ela e a julgue incapaz, porque ela é uma pessoa que tem uma assistente que não consegue realizar ações básicas como beber água sozinha. Olha, presta atenção no como ela está se enxergando no mundo, entendeu? E como ela sabe como você está enxergando ela. Então, tem a bipedia compulsória, né? O bípede, ele tem esse lugar, né? De, tipo, não sei quantas experiências você já teve por conta da tua cadeira de rodas, a pessoa ficar assustada com a tua cadeira de rodas. Sim, várias. É surreal. A cadeira de rodas é sei lá, um trio elétrico, que a pessoa fica assim, sem saber o que fazer. Ai, você é atropelado por um rolo compressor, né? Isso é muito louco nesse processo. Essa identificação é muito importante. Você saber identificar como você está chegando, como esse corpo intruso está sendo absorvido pelo contexto, pelo ambiente. Quando você quebra a barreira do autocapacitismo, do autopreconceito, isso não te incomoda mais, isso é do outro. E você começa a usar isso a seu favor. Como eu vou lidar com isso? E aí foram várias fases, né? Foi desde a mais rebelde, que é, tipo, ironizar isso, hostilizar isso, até a mais pedagógica, que hoje é acolher e conversar e mostrar para essa pessoa a diferença de dependência e a diferença de interdependência e a diferença de autonomia, né? E eu acho que é isso. A sociedade precisa muito entender esses conceitos para dar um próximo passo, porque ela é muito, muito piegas, ela fica muito presa no raso por dentro. Eu acho que eu não suportaria ser assim, e eu acho que essa pessoa é uma coitada, mas como ela está aqui, ela tem coragem de estar aqui encarando todo esse meu viés inconsciente, eu vou rotulá-la como ela é demais, ela é super-herói. E a equidade dessa forma nunca é garantida. Nunca acontece. Né? A faixa do meio a gente não ocupa, porque não se olha para a equidade, se olha para ou eu tenho dó e sigo o modelo caritativo lá de trás, da época da igreja, e dou uma esmola emocional para essa pessoa, ou eu dou uma esmola de, nossa, como você é demais, tá? Recebe a sua paga aí, o seu fardo, porque você está fazendo algo que eu não faria no seu lugar. Eu quando eu comecei, né, me tornei uma artista independente, sem estar conectada com grupo nenhum e tal, que foi através da dança, que eu criei 2 trabalhos. O Incômodo Ser Eu Só Tanta Gente, que você você cita também na música, foi o meu primeiro solo. Eu criei o Cadeira Falando Sem Tabu e o Incômodo Ser Eu Só Tanta Gente no mesmo ano. E no incômodo, eu tinha um incômodo muito grande, porque as pessoas vinham muito emocionadas. Nossa, é lindo o que você faz. E eu falava assim, mas você entendeu o que eu falei? Não, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Vinha chorando, falava, você tinha que estar na televisão. Aí eu falava, gente, ela não está vendo absolutamente nada no meu trabalho. Ela está vendo só a minha deficiência, ela está ficando só na minha deficiência. E isso me fez começar a pensar, peraí, que hoje é como eu até me defino, né? Quando quando eu me manda aí a tua mini bio, essa é um dos itens da minha mini bio, que tem como foco de pesquisa o discurso cênico do corpo com deficiência. Porque é isso, que discurso é esse que eu estou trazendo para a cena, porque era uma coisa assim, o que eu estou fazendo de errado? Para a pessoa ficar olhando só a minha deficiência. Claro, eu já entendi também que tem um lugar de um limite do outro, o quanto que o outro é poroso para modificar o olhar dele, a partir daquilo que eu coloco,
e o quanto ele não quer, né? O quanto ele não quer modificar, o quanto aquilo ainda dói, mas também tem aquilo, assim, qual é a narrativa que eu estou colocando. Então, hoje, cada vez mais, a proposição que eu ponho ali de narrativa desse corpo é uma proposição propositiva, né? Que seja progressiva no caminhar da nossa questão, do nosso caminhar enquanto corpo DEF, né? Como um todo. Então, vamos andar para frente, não vou ficar me nivelando no nível de vocês, não. O que eu vou propor aqui é para ir adiante, é para dar nó na cabeça. Então vai dar nó na tua cabeça, você não vai entender. Em algum momento vai entender, o processo cognitivo vai dar. Eu não fico mais, não vou mais me nivelar. E o quanto eu podia me seduzir também por esse lugar, porque eu poderia me seduzir, tá ótimo. Então qualquer coisa que eu fizer, levantei um braço. Oh, entendeu? Não dá. Aí a gente não avança. Aí o que você faz... Que eu falei, a armadilha da zona de conforto. Exatamente, a zona de conforto que não vai te levar a lugar nenhum. Evolui enquanto ser humano, automaticamente você também não evolui enquanto DEF, porque você fica preso nessa dinâmica cruel. Enquanto artista, também. Gastando uma energia para atender egos obesos da sociedade. Obesos não no mau sentido, tá, gente? Obesos eu digo de egos inflados. Sim, egos e mentes anoréxicas que não estão prontas para receber essa arte e vê-la como arte, mas só consegue vê-la como arte de uma mulher com deficiência. Sim, exatamente. Então é bastante complexo, assim. Se você não estiver atento, você vai achar que você está arrasando, mas nem tanto, amor. Você está aí só alimentando a piedade sádica da bipedia compulsória, que acha bonitinho, porque daí coloca você nesse lugarzinho também. Você não vai conseguir também criar, você não vai se desafiar artisticamente em termos de linguagem, de pesquisa. E eu acho que é o nosso corpo, como produtor de conhecimento, tenho clareza, né, de que esse corpo é um produtor de estética. E cada vez mais eu estou interessada nessa estética que a gente cria, né, cenicamente, das artes vivas, das artes visuais, enfim, né? Eu acho que é uma grande, no fundo, para mim, é uma grande vantagem, porque a bipedia está aí, tipo, tendo que se reinventar, e a gente se reinventa já desde que se torna DEF. Sim. A gente já sabe, a gente tem que se adaptar a tudo. A calçada que é esburacada, esse corpo já está o tempo todo acostumado por isso que eu acho que na pandemia, de certa forma, o DEF, em termos de criatividade, se deu melhor nesse sentido, porque a gente já está acostumado com esse isolamento, já está acostumado com as coisas que não são perfeitas para a gente, não está receptivo para a gente, o receptivo não é bom. Então, o jogo de quadris, como diziam os portugueses, já tá feito, né? Eu acho que a gente já tem eu pelo menos, eu acho que eu consegui, tipo, bora criar, inventar. Eu já estava pensando em tirar o vídeo de artista da minha biografia, e veio a pandemia. Ok, vídeo mais do que nunca. E aí eu falei, nega, se reinventa, aceita que dói menos, esse mundo já esquece, o mundo que você conhecia não existe mais, se reinventa, porque senão você vai morrer de fome. Eu pensei muito isso na pandemia, eu falava muito isso nas palestras, né, no corporativo. No isolamento social a gente sempre viveu. Isso aí que vocês estão chorando aí não é novidade pra gente. Tem gente que segue tão isolada quanto, né? A dificuldade é que... E aí, por conta disso, foi uma vantagem, porque a resiliência para isso já estava calejada. Já está feita, já está calejada, né? A gente já sabe o que é ter que se adaptar a uma coisa que não tá pensada para você. Sim. É o que a gente faz o tempo todo. Então, tem um know-how aí que bípede nenhum tem. Sim. E isso eu acho que é uma grande, grande vantagem. E como não ter orgulho, né, desse lugar que é uma inteligência emocional que a gente vai adquirindo muito, muito potente. Sim. Criativo pra caramba, poxa. Maturidade, né? A maturidade que a deficiência me impôs foi tão importante para minha jornada enquanto pessoa, não só profissional, quanto ser humano. E não me achando mais maduro, sou um sagitariano fanfarrão, mas eu tive que adquirir inteligência emocional para lidar com
com as dificuldades novas que apareceram, senão você não sai de casa. Exatamente. E aí, esse tratamento cruel também que acontece com grande parte é por conta disso. Porque tem que ter inteligência emocional para não perder a linha. Para não perder a linha. Tem que ter inteligência emocional para você encarar todo esse universo que não te quer. Para ser corpo intruso. Para ser um corpo intruso, é preciso muita inteligência emocional. Porque senão você sucumbe, você estressa, você surta, e aí você prefere não sair, você fica isolado, na zona de conforto, de desconforto, né? Porque eu não sei, eu nunca cogitei isso, e acho que sim, existe um processo de quem adquire deficiência, de viver um luto muito importante, precisa acontecer. Eu demorei 7 anos, depois que eu me tornei cadeirante, para viver esse luto, para elaborar ele e falar. E aí foi uma ficha que caiu. Ah, bom, você já foi para as cabeças, mostrou para todo mundo que você segue ativo. É outro Billy, aquele morreu, esse continua, mas esse segue tão potente quanto. Só que você provou para sua família, porque é preciso provar para a família, você provou para os seus amigos e você provou para a sociedade. E você, o que você acha desse Billy? Aí que eu me liguei que eu estava há 7 anos provando para o mundo inteiro e não estava olhando o que ele achava. Aí sim foi começar esse processo de autoaceitação, de orgulho e de se apropriar enquanto corpo intruso. Só que eu só tive consciência disso, dessas denominações, quando eu te conheci e você me trouxe essa realidade. Olha, a gente vive uma ilusão da inclusão. A inclusão é uma ladainha que eles vendem para a gente ouvir. E a gente fingir que acredita, né? Da foto, né, na verdade. Porque a gente é só ferramenta para eles ficarem bonitos na foto. Exatamente. Olha, doe para mim, que eu preciso que eu ajudo os DEFs, então me ajuda aí financeiramente. Então, a gente é um mercado, né? É um mercado. É um mercado. Massa de manobra, mas na realidade, corpo intruso a todo tempo, em qualquer lugar. Então, se é assim, então vamos... Então vamos assumir, né? Então a gente assume para poder modificar isso. Essa é a potência. Cadeirante bomba, não vou ser massa de manobra, você é granada espacial, como você falou. Por isso é tão importante, né, a gente encontrar os nossos. Eu também tive esse momento de me entender pessoa com DEF quando eu vi pessoas com DEF falando sobre isso, quando eu vi o termo capacitismo. E eu entendi, nossa, todos aqueles incômodos que eu senti a vida toda não era uma pegação de pé, não era pirraça, não era mimimi, né? Não era mimimi. Não era que eu era fresca ou chata ou qualquer coisa. Não, tinha um nome, tem uma lei, tinha respaldo, só nunca foi visto, só nunca foi olhado para isso, né? Com cuidado de entender que não é frescura, não é choro, não é birra, é tipo, realmente está acontecendo. Só quando eu vi pessoas falando, quando eu conheci o trabalho dela, quando eu conheci alguns youtubers falando sobre o tema, começou a sair muito vídeo, muito texto falando sobre essas questões, e aí eu entendi, peraí, eu também tô dessa galera, e eu também entendo todos esses incômodos que eles estão falando deles. Então, mesmo que seja uma coisa que eu estou na minha casa, no meu quarto, tranquila, vendo eles falando, eu sinto que eles estão aqui comigo. Então, vamos lá, corpo intruso, agora é pra valer. E é muito bom esse sentimento de pertencimento, né? Faz todo você... Nossa, é uma coisa que alimenta demais. Olha, eu demorei uns 5 anos, enquanto pessoa com deficiência, para começar a conviver com outras pessoas com deficiência. Porque o ambiente de pessoas com deficiência era muito chato, era fisioterapia, era médico, eu não queria. Eu via pessoas nesse lugar que a gente falou. E eu não me identificava com isso. Então eu meti o pé, pulei fora. 1 ano de fisioterapia que eu fiz, eu saí fora, fui para o Sara, conhecer o Sara, fui sozinho para o Sara, voltei e fui para balada. Falei que aí era balada de segunda a segunda, e rap, música e barbitúricos para elaborar. A minha elaboração foi essa. Aí eu fui fazer parte do grupo de teatro da Companhia Mix Menestréis e conheci diversas outras pessoas com deficiência e comecei a compartilhar.
Mas naquela época era muito ainda embrionário o processo de redes sociais e tal. Não tinha esse contato, era no presencial. E quando eu consegui estabelecer esse contato no presencial, foi exatamente o que você descreveu aí, que sentiu. E aí a gente ensaiava, depois do ensaio a gente conversava os mesmos angústias, os mesmos venenos, os mesmos anseios progressistas, o que a gente precisa fazer. E aí que surgiu outros movimentos, outras artes, outras inspirações, né? De um ambiente estereotipado do ambiente do reabilitador, né? Sim. Você ainda não está pronto. Sim. Eu tive uma terapeuta ocupacional maravilhosa. Ela era, assim, ela foi uma grande referência para mim, porque eu fazia a fisioterapia, né, a terapia ocupacional com ela, mas ela estudou na Suíça, que tinha a questão do social. Então, ela armava grupos. A gente ia no cinema, né? O Osmar Santos tratava com ela. Então, tipo, era uma galera hemiplégica indo para o cinema. Entendeu? E isso era muito divertido. Ela falava, tem que ir para o... Foi ela que falou, você pode tirar... Eu falei, eu morro de vontade de dirigir, eu amo dirigir, sempre gostei. Ela falou, mas você pode? Eu falei, como que eu posso dirigir com uma mão? Pode. Carro automático, tem um pombo giratório. Eu falei, jura? Juro. Então, ela foi uma super incentivadora. Eu falava, eu tô ficando de saco cheio, assim, eu não aguento mais. Calma, tem uma... Eu falei, eu quero dançar, eu quero meu corpo para criar, eu não quero ficar nessa coisa de reabilitação. Eu fiquei 5 anos, eu fazia terapia ocupacional, fonoaudiologia, fisioterapia, fiz ecoterapia, shiatsu, como é que fala? Hidroterapia. Também, lugar de privilegiada. Meu pai pôde bancar tudo para mim. Só agradeço. Aproveitei mesmo todas as possibilidades que eu tive. Mas você só pensar na reabilitação é um inferno na tua vida. É um inferno. Você não vive. Você vai esperar para viver. Sim. E aí foi ela que me apresentou Flávia Lieberman, que é uma bambambam da terapia ocupacional, que conhece Danceability. Foi ali que eu conheci Danceability, que é o método do Alito Alessi, que vim, depois de anos, dançar com ele. Foi quando eu conheci Edu. Então, assim, quando você também encontra profissionais que também estão ligados à saúde também, mas que trazem o olhar social e sabem a importância disso, que não te veem mais como algo que precisa ser arrumado, mas sim, ok, a terapia faz parte de um processo, mas tem a tua vida social também. E isso é extremamente importante. E isso médico nenhum te explica, não falam nada. A medicina é muito... Não vem nem você, né? Muitos terapeutas não veem você, veem a deficiência e vamos tratar aqui. E vamos tratar isso aqui, como é que você vai arrumar isso aqui, entendeu? E a vida, o que você é, né? Eu já era artista, já era atriz, né, no caso. Então, assim, só falta falar assim, que pena, né, querida? Você nunca mais vai voltar a atuar. Então, é muito, muito doido, assim. Enfim, o fato eu só queria finalizar com uma coisa, assim, que eu venho repetindo, e eu quero deixar isso aqui gravado. O fato é que o corpo DEF é a Babel do capitalismo. Por isso eu não quero que a gente avance. A gente vai relativizar tempo, a gente vai relativizar beleza. Ixi, é uma infinidade de mercado que acaba. A gente mia, porque eu não vou ser se todo mundo se aceitar do jeito que é, vamos começar pelo básico, corpo. Como é o corpo. Acabou. Sim. E te aceitar e achar lindo. Quebra o capitalismo. Quebrou todo o sistema, todas as cosméticas da vida, entendeu? Você implode os padrões e aí cada um é livre para usar o que quiser, ter o que quiser, aplicar o que quer usar. Você não tem mais que, na questão fashion, né? Mas temos eletrônicos, mas quando a profundidade da autoapropriação acontece, você reconstrói todas as suas necessidades. Eu não preciso de um iPhone, eu preciso de um telefone para falar, para pesquisar coisas importantes na internet. Não preciso ficar olhando a vida boa do outro no Instagram, eu preciso estudar o que eu vou ler, o que eu quero melhorar intelectualmente para escrever melhor, porque é isso que está dado para cada um. Aí a gente traz com a gente um batalhão de pessoas que não têm deficiência, mas que tem, porque de perto ninguém é normal.
Mas, assim, a questão de ser normal ou não normal, né? A normalidade também é uma ilusão, né? Porque a normalidade é o quê? É algo que o mercado inventa também para a gente tentar atingir que nem formiguinha no açúcar, no grão de açúcar. Só que ele é impossível. Não é que ninguém é Existe, normal. né? Ninguém é que normal não existe, né? Então, Não existe. Inclusive, eu acho que as nossas angústias, antes de nos apropriarmos enquanto corpo intruso, são muito similares às angústias das pessoas que não são DEF por conta do capitalismo. É que a nossa é gravada, ela coloca um foco nisso e fala, olha, você está fora do padrão. As outras pessoas também estão, mas aí elas burlam. Mas vai, exatamente. Olha a na foto de domingo e disfarça que está fora do padrão. E ela não tem um rótulo na tela. A gente já chega, o rótulo chega primeiro. E o problema é que, para os viés inconscientes, o rótulo é mais pesado que todos os outros nossos defeitos e qualidades. O rótulo pesa mais do que tudo isso. Eles ignoram todo o resto. Que tem uma ancestralidade, né? Uma ancestralidade desse corpo, né? O que é esse corpo historicamente? Castigado por Deus, morto, enfim. Sim. Então, tem esse imaginário, ele perdura, né? Nas relações, assim. Então, é bem complexo mesmo. Como que a gente consegue... Por isso que eu penso, artisticamente, eu penso nesse lugar de, tipo, como que eu consigo desanuviar esse imaginário? Como que eu consigo dissolver esse imaginário? Como é que fala? Substituir, né? O contemporâneo, de como a gente se vê, esse corpo contemporâneo, por essa imagem, esse imaginário. Eu acho que a gente vem fazendo isso de forma sutil com a nossa arte, inevitavelmente. Por mais que não seja consciente, as pessoas que elas continuam olhando para a nossa deficiência enquanto consomem a arte, fica uma impressão digital ali, impressão digital é capacitista, né? Porque a gente falou do cotoco aqui, ninguém larga a mão de ninguém, não precisa ser uma impressão digital, mas fica uma impressão ali na alma, no inconsciente daquela pessoa, que a arte provocou, a arte pura e exclusivamente provocou, que não tem a ver com ser um artista com ou sem deficiência, porque a arte tem esse poder. Então, mas eu acho que é isso, a gente está tão mergulhado nos vieses, nos padrões, no contexto capitalista, que isso é bem pouquinho, é uma gota de água no oceano que a gente está pingando, mas a gente não vai parar e a gente vai seguir fazendo a nossa cota até essa gotinha virar um tsunami. Bora Zuleicar. Bora Zuleicar. Vamos sair pelado com o Zuleika Brit, né? Pelado com o Zuleika Brit, causar. Gente, queria agradecer a presença de vocês. Foi muito incrível a nossa conversa. Adorei conhecer você, Billy. Não conhecia ainda. Estela, conversei um tempinho atrás, mas muito bom esse papo. Foi, assim, engrandecedor para mim. Assim, aprendi bastante com vocês. E é isso. Obrigada, Delarte. E até a próxima. Até a próxima. Até.